Boa noite. Quero desejar boa noite a todos vocês que estão chegando aqui, que estão envolvidos com o nosso estudo do Evangelho. Olha a Tayane, minha japinha preferida, Deus te abençoe. Tudo bem? Tayane, Tiago, olha o Tiago aí chegando. Chegaram os dois quase juntos, hein? Boa noite vocês que estão aí já apostos para nós iniciarmos mais uma noite de estudos do Evangelho sob a ótica, ou seja, do Evangelho sob a ótica do nosso querido Carlos Torres Pastorino. Thales também entrou, Sandra. Thales é meu garoto também, hein? Sandra Mota. 1987 também entrou, não sei quem é. Tá sorrindo, né, Thales? Bem, olha a Leila aí chegando. Muito bem. Não sei se vocês se recordam, mas nós estudamos na semana passada a respeito da. Como é que eu vou colocar? Foi da missão eterna de Jesus, se é que nós podemos colocar assim, né? Nós fizemos um link entre o Evangelho de Lucas, os primeiros 4 versículos do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, com os 18 primeiros versículos do Evangelho de João. Recordam? E nós então chegamos à conclusão que, apesar de alguns, digamos assim, teólogos, se é que podemos colocar também assim, exegetas, comentaristas, profanos, de que não há datas nos evangelhos, né, e que, portanto, os fatos eles não podem ser situados cronologicamente na história, mas eles não escreveram, a gente já percebeu isso, boa noite Sandra, Luciana, Anjos, Alana, olha Alana, tudo bem Alana? Boa noite vocês que estão chegando, tá? Olha o Gilvan, boa noite, muito bem. Mas eles escreveram, os evangelistas, foi assim para a personalidade transitória. O que é isso? Nós lembramos disso. Porque eles trouxeram os ensinos do Cristo para a individualidade eterna, para o espírito de todos os tempos e todos os momentos, não é verdade? E não somente para aquele povo daquela época. Tá? Então, eles estavam de passagem por ali, pela terra, assim como nós estivemos naquela época. Alguns possivelmente já retornaram ao seu planeta, ao seu orbe de origem, né, daqueles que vieram de Capela. Mas, como disse Pedro na sua segunda epístola, aliás, Pedro, não, Jesus dizendo, né, e o Pedro atestando na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 13, ele falou que, Jesus dizendo, enquanto estou nesta tenda de viagem, ou seja, ele estava ali, enquanto ele estava dando aqueles ensinamentos, porque ele iria ainda devolvê-los, repassá-los, retransmiti-los de outra forma. Tanto é que, embora não estejamos citando aqui, mas o Cristo, depois que ele viera, depois do seu, digamos assim, da sua passagem pela cruz, ele disse que não vos deixarei órfãos, não foi? Então ele iria enviar um novo Consolador, segundo suas próprias palavras, assinaladas pelo evangelista, não é, que iria trazer de volta aquilo que eles não tinham entendido, ia trazer coisas novas que eles não poderiam captar, entender, assimilar naquela época. E por isso o essencial era o sentido profundo, isso é que é importante, que se escondia ali nas entrelinhas e que hoje precisa ser lido assim, mais com o coração do que com o intelecto. Porque o intelecto hoje, nós sabemos, ele é muito exigente, ele exige que nós leiamos muitos livros, livros de diversos filósofos, de diversos cientistas, das mais diversas áreas do conhecimento, que se dividiram cada vez mais, não é? Ao ponto de nós termos inúmeras denominações de ciência e que algumas ainda não são aceitas pela própria comunidade científica. Mas a missão do Cristo Jesus era essa, era informar, passar tudo aquilo que ele tinha, assim,
porque nós somos, digamos assim, seus irmãos mais novos, e que ele, como irmão mais velho, tem a missão de nos conduzir, de nos encaminhar através das suas pegadas, dos seus ensinos, das suas máximas, dos seus exemplos, porque é somente assim que nós iremos chegar à condição crística. Faremos deixar a nossa luz interior, que é Deus dentro da gente, brilhar em torno de nós, para que assim nós possamos nos considerar relativamente perfeitos, como é o nosso destino. E por falar em destino, nós prometemos hoje que falaríamos sobre a teoria da origem e do destino, não é? Do espírito. Por quê? Porque nessa sequência, uma vez que Jesus tinha essa missão atemporal, não é uma missão só para aquele momento, porque se fosse para aquele momento, ele teria, eu poderia afirmar a vocês sem receio, ele teria fracassado, não é verdade? Dona Marlene está dizendo, boa noite, professor, querido, feliz noite para todos vocês, muita luz em seu coração sempre. Da minha parte, muito obrigado. Não sei se vocês ficarão gratos com esse desejo alegre, simpático, cristão da nossa irmã. E a nossa tendência agora, uma vez que trouxemos essa missão do Cristo, e mostrando que ela não é daquele momento somente, e sim atemporal, eterna, tá certo? É trazer essa teoria. Quem forma a teoria é esse grande teólogo que passou pela doutrina católica e depois converteu-se para a doutrina espírita. Então ele faz um apanhado do seu entendimento a respeito dessa teoria que ele consegue enxergar, por incrível que pareça, nos evangelhos. E ele consegue enxergar com o olhar dos conhecimentos espíritas. E é por isso que nós vamos trazer para vocês. Então ele diz o seguinte, que os cristãos, pelo menos os que eram excelentíssimos amigos de Deus, lembram do excelentíssimo lá, que está consignado tanto na introdução, na apresentação dos Atos dos Apóstolos por Lucas, quanto no seu próprio Evangelho, né, que ele fala excelentíssimos. Então quando ele fala isso, né, a Teófilo, que o amigo de Deus, e de excelência, que são os cristãos, não sei se vocês se recordam do que nós conversamos na semana passada, então esses cristãos deviam ter conhecimento, olha a colocação dele, deveriam ter conhecimento do sentido profundo, digamos assim, como ele coloca, oculto. Por quê? Porque havia nos ensinos e nas palavras de Jesus um ensino velado, assim também como nos de toda a antiga Escritura. Inclusive dela, dizia Paulo que àquela época ainda não fora levantado o véu. Veja, ele falou em relação à época do Antigo Testamento, da Escritura Antiga, ainda não fora levantado o véu. Querendo passar que com a vinda de Jesus, esse véu teria se levantado, sido erguido. E está lá na segunda epístola dele, de Paulo, aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 14. Ele faz referência aí à origem, então, e o destino da criatura humana. Então é importante que nós saibamos que na percepção clara do nosso querido Carlos Torres Pastorino, os cristãos, os verdadeiros cristãos, os excelentíssimos amigos de Deus, tinham conhecimento desse sentido profundo, oculto, que antes estava encoberto por um véu, pela falta de capacidade de entendimento daquele povo antigo, mas que agora, com a vida de Jesus, havia sido descoberto. Portanto, Jesus estava trazendo essa teoria da origem e do destino da criatura humana, tá certo? Então, cada ensinamento e cada fato vão constituir por si mesmos uma alusão, uma referência clara ou velada, tá certo? À orientação que Jesus deu à humanidade, para que ela, a humanidade, pudesse jornadear, caminhar, se direcionar com segurança pela terra. E era a isso que Jesus se referia quando ele falava. Então, apesar de afastados de Deus, da fonte da luz, não por uma distância física, mas por frequência, vamos colocar assim, frequência vibratória, muito mais baixa. Porque à medida que se aproxima da matéria densa, matéria bruta, a vibração, a velocidade, a frequência vibratória vai reduzindo. E o espírito tinha, então, a finalidade de tornar a elevar essa frequência.
É esse o objetivo, para novamente então ele se aproximar do grande foco da luz incriada. Quem é a luz incriada? Deus, não é? A divindade. Então note bem que estando Deus em toda parte e em tudo, é bom que deixemos sempre claro isso, tá? Isso inclusive está em Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 6, e em todos, ou seja, ele está em toda parte, em tudo e em todos, conforme Paulo diz na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 15, versículo 28, quando ele fala que ninguém e nada pode jamais separar-se de Deus, donde tudo provém e no qual se encontram todas as coisas, já que Deus é a substância última, a essência real de tudo e de todos. Tudo que existe. Olha o que coloca, viu? O que é importante essa colocação, porque tudo que existe, quando fala em existe, lembramos do latim, de onde vem a palavra existe. Est ex, tá? Ex est, ou existe, ou seja, o que significa isso em latim? Significa que está fora, ou está de fora, exteriorizado, né? Saído de Deus, mas não fora de Deus. Saído porque Deus exterioriza, né? Jogando, criando, fazendo sair de si o raio, ou os vários raios que são as centelhas. Porque essa centelha está dentro dele. Tá? Esse raio, essa luz é Deus. E, portanto, é imperioso que nós tenhamos isso em mente na condição de que Deus, sendo tudo, está em toda parte e está em todos. Ele é a própria luz. Ele é que dá origem a tudo. Então, essa centelha divina, que é o raio de luz emanado do foco, que é Deus, não por distanciamento físico, nada, mas por abaixamento de suas vibrações, ou seja, redução das suas vibrações, porque quando as vibrações vão se reduzindo, não é? À medida que a luz vai chegando mais longe, se aproximando da matéria, a vibração luminosa vai caindo. Então chegou ao ponto ínfimo de vibrações por segundo, quando ela se aproximou da matéria, caindo no frio, então, da densidade material. Não é? E nós sabemos, isso trouxe o nosso querido Carlos Pastorino, que as vibrações, aí, nessa muito aproximação da matéria, quando a entidade espiritual, o ser espiritual, o elemento inteligente, universal, o princípio inteligente, como nós já estudamos lá atrás, nós vamos ver como converge lá com a doutrina espírita, quando nós estudamos sobre a origem e natureza do espírito. Né? As vibrações aí, quando a luz se aproxima da matéria, quando essa centelha chega próximo da matéria, cai para de 1 a 16 vibrações por segundo. Veja como diminui. Então, daí, ela terá novamente que elevar a sua frequência vibratória até o ponto de energia e continuando a sua elevação até o espírito, né? A condição de individualização e mais além ainda, onde nosso intelecto não alcança. Tá? Ou seja, ultrapassando a questão do intelecto, que é a parte da espiritualidade. Então nós estamos mostrando aí que é importante a gente fazer essa ligação com o que nós aprendemos lá da origem e natureza do espírito. Não vou falar o tempo todo sobre isso, mas para que vocês possam enxergar como Carlos Pastorino, ele encontrou nos evangelhos algo muito semelhante ao que Kardec trouxe, vindo dos espíritos. Né? Então a criatura humana, no estágio atual em que nós nos encontramos e a quem Jesus trouxe seus ensinamentos naquela época, é uma centelha divina. Lembra? É a parte crística que nós possuímos dentro de nós, a luz divina que está dentro de nós, porque ela provém de Deus, essa centelha. E nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, é dito assim: dele também somos geração. Coisa linda, né? Então, dele quem? De Deus. Nós somos geração de Deus, mas está lançada numa peregrinação pela terra. É uma verdadeira saga, numa jornada árdua para o infinito. Então nós estamos nessa caminhada. Marisa, boa noite. Luciana, deixa eu ver mais quem chegou. Jaqueline. Que Deus abençoe vocês, viu? Permaneçam aí, porque o estudo hoje é interessante, tá certo? Então,
na criatura, essa essência fundamental é a centelha divina. A essência dela, que somos nós. Nós somos a criatura. Então a nossa essência é a centelha divina. A mônada. Olha ele trazendo a mônada que André Luiz trouxe no livro Evolução em Dois Mundos. Isso constitui, essa mônada, essa centelha divina, no nosso eu profundo. A centelha divina é o nosso eu profundo, o nosso eu supremo. Ou seja, nós somos essa partícula, não a parte de Deus, mas uma emanação energética de Deus, enquanto princípio inteligente do universo, até que nós nos individualizemos e nos tornemos espírito. E também denominado essa centelha, esse eu profundo, de Cristo interno, o Cristo interior, que é a manifestação de Deus, a manifestação da divindade. Acompanhemos, portanto, esse raciocínio. Assim, um raio de sol, vamos analisar, fazer uma analogia. Por mais que ele se afaste de sua fonte, vamos trazer esse raio de sol, nunca pode ser dela separado. Não é verdade? Vocês imaginem um raio de sol quando eles vêm de lá, da nossa estrela maior, do nosso sistema planetário, não é? Nunca pode destacar-se dela. Quem jamais conseguiu isolar um raio de sol da sua fonte? Já conseguiu colocar o raio de sol dentro de um pote? Conseguiu? E levar esse raio de sol para algum lugar? Não se consegue separar, porque continua, né? Nem a sombra, nem a treva consegue fazer isso. Qualquer tentativa de interceptar o raio de sol vai fazer com que o raio, se volte, se retorne para trás. Né? Quando a gente coloca alguma coisa sólida para que ele não transpasse, o que é que vai acontecer? Bate e volta o raio, não fica ali, tá certo? A luz retorna, então nós só vamos permanecer com a sombra e com as trevas, não é verdade? Então é importante que assim como é o ser humano, o eu profundo, jamais nós poderemos ser destacados, nem separados da fonte que nos gerou, que é Deus. Então ele acrescenta que a gente pode até se afastar aparentemente, por esfriamento. Quanto mais a gente se distancia do Sol, mais nós nos resfriamos, não é assim? Porque a baixa frequência ela vai fazer com que nós assumamos uma vibração, uma frequência vibratória bem inferior, que vamos ficar bem, assim, por frequência, distantes da luz que nos gera. Como a luz do Sol se distancia porque nós nos aproximamos demais da matéria. Quando chegamos aqui, vocês sabem que a luz do Sol ela não consegue chegar ao centro da Terra. Na água, no mar, ela chega até determinado ponto, depois ela vai perdendo o seu poder de penetração em função da parte mais densa da água, não conseguir mais refletir essa luz, nem absorvê-la. E lá, nas profundezas, ali tudo fica frio, se resfria. Por quê? Porque está distante, por frequência, da fonte da luz, que é o Sol. Assim somos nós. Assim somos nós. Não é? Então, acontece que esse raio de Sol, agora vamos falar da centelha divina, que nós estávamos fazendo a analogia, se torna o que chamamos um espírito. A centelha, como está em um livro dos espíritos, né? Ao assumir uma individualidade, conforme nós já aprendemos lá no estudo da origem e natureza do espírito, assim que nós assumimos uma individualidade, esse espírito então apresenta tríplice manifestação. Lembra que nós falamos? Mas agora vamos trazer uma tríplice manifestação um pouco diferente daquilo que trouxeram os espíritos através de Kardec. Né? Nós vamos encontrar na Gênese, no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, dizendo a imagem e semelhança dos Elohim. Os Elohim? Os espíritos. Olha, tá certo? Então, essa tríplice manifestação vai coincidir com aquela os tríplices aspectos da divindade que nós já estudamos, trazidos lá no início
na manifestação, melhor, na missão eterna de Jesus, fazendo aquele apanhado com a Santíssima Trindade, aquela analogia, mas agora é uma tríplice manifestação, que é semelhante. Vocês vão ver. A primeira parte é a centelha divina. Centelha divina, o eu profundo, o amor. Não é? Porque a centelha divina é Deus em nós. Deus é amor. Então, nós estamos aí vendo o eu supremo, né? O eu profundo em nós, que é Deus dentro de nós, e é o amor. Então o amor, gente, está dentro de cada um de vocês, está dentro de mim. Deus está dentro de mim. E o segundo aspecto, a segunda manifestação, é a mente criadora, o verbo, que é o amante. Lembram do amante? Amor, amante e amado. Então nós vamos agora colocar esse amante, que é o verbo, nessa outra manifestação, que é a mente criadora, que também está em nós, né? Essa mente criadora. E por último, a terceira manifestação é o espírito individualizado, que é o filho, que é o amado, que é a sua manifestação no tempo e no espaço, né? Então, através do espírito individualizado, a centelha divina, através da mente criadora, se manifesta no tempo e no espaço. Tá certo? Então, essa é a tríplice manifestação dessa centelha divina que nós chamamos Espírito. Então, nós vamos chegar a um ponto em que o ser humano é constituído fundamental e profundamente pela centelha divina, que é o eu profundo, né, que é o Atma dos hindus, tá? Que é a alma. A mente criadora e inspiradora, olha, é o primeiro, né? A outra, a mente criadora e inspiradora que resiste, melhor, que reside no coração, é como se nós estivéssemos simbolizando ela no nosso coração. Segundo Carlos Torres Pastorino, para que vocês tenham uma ideia, existem 86 passagens no Evangelho que afirmam isso categoricamente. Eu não tive a curiosidade de contar, não, mas como ele já contou, né, depois eu vou fazer isso. Mas ele diz que afirma categoricamente que existem 86 passagens que afirmam isso. E também vem o outro aspecto, que é a individualização, que constitui então aí o espírito, iluminado pela centelha do búdico, né? Iluminar-se, né? O Buda iluminado é quando a centelha se ilumina, adquirindo todas essas virtudes, com a sua expressão causal, ou seja, que dá causa, que origina, porque é a causa de toda a evolução. Então, tudo isso faz com que nós estejamos sempre impulsionados pela centelha divina evolução. Por isso que nós não temos como evitar ser feliz. Nós vamos ser felizes, mesmo que nós, nesse momento, em alguma situação, pelo nosso comportamento, nós não consigamos ainda ser. Mas a centelha divina que existe em nós, que é Deus, que é o amor, aqui dentro, faz com que nós busquemos essa felicidade. E é isso que nós fazemos o tempo todo. Buscamos ser felizes. É claro que de vez em quando a gente se atrapalha nos caminhos que escolhemos, mas o objetivo sempre é ser feliz. O sentido da nossa vida, nesse momento, é a felicidade. Então, essa tríplice manifestação da mônada, do princípio inteligente do universo, ela é chamada a individualidade, ou o triângulo superior do ser humano atual. A individualidade, ela se constitui daquelas três manifestações, tá? Que formam, no caso, o triângulo superior do ser humano atual, que somos nós, enquanto encarnados. Tá? Então nós somos constituídos, conforme vocês podem ver, da centelha divina, da mente criadora e do espírito individualizado. Essa divindade em nós se manifesta assim, dessas três formas. Tá? Então, ao baixar as nossas vibrações, cada um de nós, esse conjunto desce à matéria. Esse conjunto, essas três manifestações, nós nos lançamos assim à matéria, nós nos tornamos carne, como está em João, no capítulo 1, versículo 14, que nós já estudamos lá atrás. E aí nós manifestando, com essa busca, essa descida à matéria, nós nos manifestamos no espaço e no tempo, e nós nos constituímos aí na personalidade ou no quaternário inferior. Porque nós descemos. O quaternário inferior é onde está
a consciência, onde a consciência se encontra enquanto se encontra crucificada, olha o termo, crucificada, presa no corpo físico. Porque o corpo, para nós, é como se fosse uma cruz. A cruz não é assim? Não tem os braços, a perna, a cabeça? Onde o Cristo ficou, entre aspas, preso, nós estamos crucificados no corpo. Por que crucificados? Porque o corpo limita as nossas manifestações mais profundas, nos tira a liberdade dos poderes que nós possuímos. Por isso, estamos aqui para adquirir a experiência, porque o corpo, sendo um limitador, como deveriam ser os pais para os filhos, tá certo? Faz com que nós evoluamos, aprendendo com as experiências, com aquilo que a gente pode, que não pode fazer e tal. A gente vai crescendo, porque aí é onde se encontra a oportunidade evolutiva da centelha, que não evolui. Ela não precisa porque ela já é amor, mas ela precisa com que os demais aspectos da manifestação divina comecem a agir para que essa centelha, com o tempo, retorne à fonte de onde ela foi gerada, que é Deus. Então, esse aspecto que nós colocamos, em que nós nos constituímos enquanto triângulo superior, essa tríade que forma o ser humano, que é o quaternário, ele é composto, ele se subdivide, vamos dizer assim, em 4. Por isso, quaternário, em 4 partes. A primeira parte, veja, eu estou falando sobre a questão da origem, tá? Para vocês terem uma ideia, na visão do Evangelho. A primeira parte é o intelecto, que é também denominado mente concreta, porque ela age no cérebro físico e através dele. Ou seja, quando nós estamos falando aqui, nós estamos usando o nosso cérebro, que é ele quem impulsiona, é ele que governa, é ele que possibilita com que eu esteja aqui, transmitindo através de palavras o que eu estou passando para vocês. Da mesma forma, vocês estão absorvendo, porque o seu cérebro está permitindo isso. Por que eu digo que é o cérebro que permite? Porque vocês sabem que existem cérebros que não permitem. Existem cérebros que não dão condição. Então a permissão é limitada pelo nosso corpo físico. E o cérebro é uma das manifestações desse corpo físico, que é no intelecto. Entendeu? Então o astral é o segundo, a segunda parte do quaternário. E o astral é o plano em que vibram sentimentos e emoções. Onde? No coração. Simbolizado no coração. Os sentimentos, as emoções, o desenvolvimento das virtudes, tá certo? Tudo isso aí passa pelo astral. E esse astral é que cria tudo em nossa volta, a luz que forma a nossa aura através desses sentimentos. E vem o duplo etérico. Esse duplo etérico, que pode simbolizar no perispírito, tá certo? Que é outra forma de dizer perispírito, é onde vibram as sensações e os instintos. Veja, sentimentos e emoções é o astral. E as sensações e os instintos é no duplo etérico, que é exatamente o perispírito. É lá que se encontram os nossos instintos, as nossas sensações, aquilo que dá o automatismo das nossas ações e reações. E vem a quarta parte do quaternário, que é o corpo físico ou denso, que é isso que você está vendo aí através da sua tela, que sou eu, por exemplo, esse corpo físico limitador que estamos aqui. Tá certo? Então, é a materialização de nossos pensamentos, isto é, dos pensamentos e desejos do espírito. Ou seja, nós materializamos os nossos desejos através do nosso corpo, acumulando aí em si, em cada um de nós, e exteriorizando na Terra, aqui que nós manifestamos todos os efeitos produzidos pelas ações passadas do próprio espírito. Então, aí nós complementamos essas 4 partes desse ser, dessa personalidade, tá certo? Que essa personalidade, de onde vem, de onde deriva a individualidade, ou o triângulo superior, subdividido nessas 4 partes, faz com que nós estejamos manifestando tudo através dessas 4 partes. No mundo espiritual,
onde vem a capacidade do cérebro de assimilar e exteriorizar, né, o que nós queremos, né, o que passa pela nossa mente, que vem pelo pensamento, o astral, que manifesta os sentimentos e as emoções, o duplo etérico, que manifesta as sensações e os instintos, e o corpo físico, que recebe essas manifestações e as materializa, as exterioriza no campo da matéria, aqui fisicamente falando, os nossos desejos, né, que são acumulados e que nós exteriorizamos, produzidos aqui através das nossas ações e reações aqui na vida. Então tudo isso aí nós estamos começando a perceber a importância da gente entender como isso funciona, como essas coisas funcionam, tá certo? Se vocês não estiverem entendendo, vocês estão botando uma carinha com dois coraçõezinhos nos olhos, um sinal de joia, qualquer coisa vocês coloquem aí, porque o assunto é um pouco complexo, eu confesso, é um pouco complexo, mas para que a gente dê uma andada, porque nós estamos tentando teorizar com a ótica do exegeta, do teólogo, do intérprete dos evangelhos, Carlos Torres Pastorino. Então também estamos tentando assimilá-lo para o nosso conhecimento. Então ele diz que entre a individualidade e a personalidade, olha que duas coisas estão separadas aparentemente, né? Existe uma ponte. Veja, individualidade e personalidade. Nós pensamos que é a mesma coisa, mas não. São coisas diferentes. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que essa ponte, que faz essa ligação, é através dela que a consciência pequena, a inferior, digamos assim, da personalidade, que é a única que é ativa e consciente no estágio atual das grandes massas humanas, né? Essa consciência que está assim, percebendo, entendendo, capturando, repassando o tempo todo, tá certo? Ela tem a capacidade de se comunicar, mas ela pode se comunicar utilizando essa ponte com a consciência superior da individualidade. Os cientistas, alguns deles, começam a entrever e denominam ora de superconsciente, ora de inconsciente profundo. Essa individualidade profunda, que essa consciência superior e essa ponte de ligação, não sei se vocês captaram, veja, individualidade e personalidade. A individualidade está onde está a personalidade, digamos assim, pequena, a consciência pequena, né? A parte que está assim, é a ponta do iceberg. Aquilo que achamos que conhecemos de nós, de vez em quando nós nos surpreendemos. Então essa consciência pequena, ela é a única que está ativa entre as massas, nesse momento. Ativa porque é perceptível, é o que nós fazemos, tá certo? Mas existe a outra, que os cientistas eles denominam, né, que é a parte que fica na superioridade, na parte superior da individualidade. E eles dizem, uns dizem que é a superconsciência, o superconsciente, e outros dizem que é o inconsciente profundo. Essa ponte que liga o consciente inferior, o consciente pequeno, ao consciente, o inconsciente profundo ou superconsciente, essa ponte é chamada de intuição. Eita, e agora? Não é? Intuição. A intuição faz essa ponte, que faz com que nós leiamos aquilo que está no superconsciente ou no inconsciente profundo e de vez em quando façamos com que isso suba, venha à tona, incomodando, modificando, dando um estímulo ao consciente pequeno, fazendo com que haja de vez em quando um despertar, por isso nós chamamos de autoiluminação, despertar da nossa consciência, porque ela está mais no superconsciente, no inconsciente profundo, como dizem alguns cientistas. Tá certo? Então, olha, minha querida Nailze entrou, que Deus te abençoe. Nailze, seja bem-vinda, minha amiga e irmã. Quanto tempo que não a vejo, né, nossa querida Nailze? Então, esse processo mental, ele vai ter 3 aspectos. É interessante a gente ir acompanhando, viu? Existem 3 aspectos que dão assim uma percepção de como funciona o processo mental. Primeiro é o pensamento criador. Veja, vamos lembrar do pensamento criador, né? Que é produzido pela mente inspiradora. Lembra da mente inspiradora? Lembram dela? Nós falamos há pouco. E vem depois o raciocínio.
A mente inspira, que é o pensamento criador. O raciocínio que produz o cérebro físico, ele é produzido no cérebro físico e que é puramente discursivo, usando da lógica, usando da dialética, da argumentação, nós revelamos o raciocínio. É outro aspecto do processo mental. E o último aspecto é a ligação entre os dois. Um cria, o pensamento que cria, né, que devaneia algumas vezes, que sonha, tá certo? Vê então o raciocínio que é produzido no cérebro, ou seja, para racionalizar o que a gente cria com a mente inspiradora, mas para que uma coisa ligue-se à outra, de vez em quando a gente não consegue fazer isso, não é verdade? Ou a gente racionaliza demais, ou fica nos sonhos, né? Fica nas nuvens. Ou então a gente fica muito racional, muito com a sensibilidade quase que ausente, nós ficamos só na dureza do raciocínio. E aí precisamos de quê? Da ponte que faz essa ligação, que é realizada a ligação pela intuição. A intuição faz a ligação. E aí quando isso acontece, se produz um pensamento, se produz uma genialidade, como aconteceu com o nosso querido Einstein, quando ele em si, numa intuição, trouxe a fórmula da teoria da relatividade que todo mundo já ouviu falar, não é? Então podemos, portanto, definir a intuição como, vamos dizer assim, segundo a percepção dele, o contato que se estabelece entre a mente espiritual, que é a individualidade, e o intelecto, que é a personalidade. A personalidade é a parte física desse triângulo, tá certo? Que é o intelecto. É aquilo que racionaliza, que busca conhecimentos através de estudos, tá certo? E a mente espiritual é aquela que é a individualidade, que é o espírito. Espírito, olha, juntando, é um negócio interessante quando a gente faz esse link, essa junção, e a gente vê então que nesse momento a gente percebe que há um afloramento do superconsciente no consciente atual. Tá? Quando isso acontece, quando essa ponte, que é a intuição, se liga, olha a Carlinha aí, Carlinha, Tânia, Taninha. Muito bem. Deus abençoe vocês por estarem aqui conosco na noite de hoje. Então nós chegamos a esse ponto. E esse ponto faz com que nós comecemos então a desenrolar essa origem, né, dessa formação do espírito, de como ele é formado, de como ele é constituído. E nós falamos como se fosse algo que não somos nós. Ele não somos nós. Enquanto seres humanos, nós temos tudo isso funcionando o tempo todo. Mas há algo que precisa que a gente esteja mais atento, até pelo fato de conhecer, é a intuição. Então, todas essas explicações, elas são indispensáveis para que haja a compreensão do que nós passamos a estudar nos evangelhos, que são os símbolos, as alegorias, que se encontram ali nas fontes dos evangelhos, nos fatos, nos atos e também nos ensinamentos de Jesus, como de todos os demais mestres da humanidade. Não só Jesus, todos os mestres que foram enviados pelo Cristo trouxeram dentro das suas mensagens, dentro dos seus digamos, dos seus conselhos, né, dentro das suas lições, eles trouxeram dentro deles esses símbolos e essas alegorias. Pode buscar em todos eles. Se você pegar um livro, os livros sagrados de outras denominações religiosas, vocês vão encontrar muita alegoria, muita simbologia. Não é verdade? Tudo isso que foi assim, inserido para desanuviar aquela separação entre o intelecto e o espiritual, causando então a simbologia. Era preciso que a intuição estivesse presente ali, né? Por isso que esses homens, esses seres eram considerados despertos. Olha que coisa linda, não é verdade? Então, como toda escritura divinamente revelada, isto é, trazida à humanidade para ajudar, no caso, a humanidade a encaminhar-se na senda evolutiva, o Evangelho apresenta 2 sentidos principais. Lembram? Estou falando de sentido agora. Quais são os principais sentidos dos evangelhos? O primeiro, segundo Carlos Torres Pastorino, é o sentido para a personalidade. Ou seja, nós temos que nos direcionar
para a literalidade. O sentido literal, único que pode ser percebido por aqueles que só trabalham com raciocínio, com a lógica, tá certo? Com a argumentação, e não realizaram ainda por meio da intuição, ou seja, não deixaram que a intuição tocasse o raciocínio ainda, né? Sua ligação com a consciência profunda. Essa ligação precisa ser feita com a absorção, com a permissão dessa ponte que é a intuição. Então, esse primeiro sentido é o da intelectualidade, é o sentido para a personalidade do intelecto, tá certo? O outro sentido é o sentido para a individualidade, que aí é para o espiritual, que é, então, o espiritual vive, sabe de quê? Do alegórico, do simbólico, do místico ou espiritual. É preciso, por isso que é importante quando a gente for interpretar, interessante colocar isso para vocês, interpretar Evangelho, né? Não ficarmos perdidos na letra, como disse Paulo, que mata, mas extrair dela o espírito que vivifica, ou seja, buscar nos símbolos a presença da intuição divina ali presente, para então entendermos aquilo que foi querido dizer para a humanidade eterna, não aquela daquela época, porque a missão do Cristo ela é eterna. Voltando sempre àquele ponto que nós tocamos. Então, ambos esses sentidos, eles são reais. Apesar de parecer que não, simbologia, alegoria, misticismo, tal, tudo isso é real. E produzem efeitos. Vocês sabem disso. Cada qual, lógico, em sua escala própria. Né? Na fase evolutiva em que se encontra o você, nós, em que nós nos encontramos. Por quê? Porque cada um tem a sua forma de captar, não é verdade? Então, à medida que nós vamos evoluindo nesse entendimento, permitindo a presença da intuição, né? Sentindo o espiritual vindo do alto, né? Que muitas vezes é trazido pelo nosso guia espiritual, nosso anjo de guarda, nosso protetor, faz com que nós, então, saiamos do terra a terra da vida, que nós comecemos a ter fé de verdade. Ter fé de verdade. Sair desse, como é que nós colocamos, desse pessimismo, né? Desse excesso de realismo que muitas vezes toma conta de nós, trazendo-nos assim a tristeza, muitas vezes desesperança, não é? Sem crer no futuro, como muitas pessoas são muitas vezes surpreendidas assim falando. É porque elas se deixam levar pelo excesso do pessimismo, do realismo. E deixam-se levar apenas e tão somente pela personalidade, ou seja, pelo raciocínio, pela emanação do cérebro com argumentação lógica, porque tudo passa por isso. Vou dar para vocês uma informação que é interessante para vocês fazerem uma analogia junto comigo. Havia um economista, né, eu até esqueço o nome dele, parece que me lembra que é Malthus. Ele, alguns séculos atrás, ele fazia uma previsão catastrófica para a humanidade. Ele dizia que, pelo jeito que a humanidade estava evoluindo, crescendo, a taxa de natalidade alta, ou seja, a população estava aumentando muito, enquanto que a produção não estava acompanhando. Ele dizia que em breve tempo, ele dava um prazo, que eu não me lembro agora qual era, vocês que devem ter estudado história podem lembrar, ou estudado economia podem lembrar, ele dava um prazo para que a humanidade começasse a passar fome. Ia morrer. Ia se auto-extinguir pela fome, porque não iria haver alimento suficiente, tá certo, para a humanidade que estava em franco crescimento da taxa de natalidade. Em contrapartida, os meios de produção estavam reduzindo. Não havia alimento suficiente para alimentar toda a humanidade. Já naquela época ele dizia isso. E a população naquela época era 3 vezes menos que a nossa população atual. Nós estamos perto hoje dos 8 bilhões de habitantes. E já se sabe, veja como a previsão dele, com excesso de racionalidade, era errada. Por quê? Porque ele não deixava que a ponte da intuição, da fé, da esperança acendesse e tornasse o seu pensar mais esperançoso. Não é verdade? E nós estamos aqui com a população 3 vezes maior do que naquela época,
todo mundo se alimentando com sobras. Só não se alimentam, não são alimentados os outros porque as sobras não chegam a quem precisa. É o erro do homem, não a falta do alimento. Muitas pessoas passam fome não porque falta alimentação, mas porque existe má distribuição. É a diferença. É a diferença. Então é uma questão de percepção, de intuição, de mudança de foco, mudança de sentido. Que se nos deixássemos guiar mais pela parte da simbologia, do místico, do espiritual, nós teríamos muito mais fé, muito mais esperança. Tá certo? Então é isso que nós temos que perceber, essa mensagem trazida pelo Cristo, a mensagem de esperança. Tanto é que ele dizia e falava sobre olhai os lírios do campo, não é? Não é verdade? Ele dizia que Deus provê, que a cada dia basta o seu mal. Você vai ter alimento para o dia, você vai ter com que se vestir. Para que se preocupar com o dia de amanhã? Tá certo? Não que a gente fosse ficar parado sem trabalhar, não é isso. Mas a gente não deveria estar preocupado com o futuro. Nós deveríamos e devemos viver o dia de hoje, porque o dia de amanhã depende de como estamos vivendo hoje. É uma consequência. Então vejam aí como é importante a gente entender esse lado intuitivo que faz com que nós entendamos e apreciemos espiritualmente a alegoria, a simbologia, o misticismo trazido nos evangelhos. Então, quando aprendemos a descobrir um fato, num fato qualquer, o sentido simbólico, ou quando vemos que uma personagem representa um simbolismo, isto não significa que o fato não se tenha realizado, nem que a personagem não tenha tido existência real. Apesar de ser simbolismo, tem sim existência real. Claro que tem. Há que atentar, segundo Carlos Torres Pastorino, para isto. Os fatos realizaram-se. É importante deixar bem claro. E as personalidades existiram. Tá? Por exemplo, hoje uma das pessoas que está sendo trazida à tona, uma das personalidades, digamos assim, mas que hoje se tornou simbólica. Olha que coisa interessante para vocês perceberem, né? É Irmã Dulce. Antes ela era concreta. As pessoas viam, sabiam, havia notícias do que ela fazia. Notícias concretas, digamos assim, entre aspas, reais, da personalidade dela trabalhando pelos pobres. Não é? Hoje ela está no mundo espiritual. Esse é o lado simbólico. A simbologia dela, de tudo que ela foi, que hoje se torna um símbolo, faz com que existam hoje muitas instituições baseadas nela. Não é? Que hoje é Santa Dulce dos pobres. Olha aqui a mudança. Mas hoje ela é símbolo. Ela deixou de existir porque é símbolo? Não. Muito pelo contrário. Ela produz efeitos enquanto símbolo. Veja como é interessante fazer essa analogia. Não é verdade? Então, nós podemos dizer que desses fatos que se realizaram e que se realizam, nós podemos dizer que dessas personagens, ambos tiveram existência real. É bom deixar bem claro, né? Deduzimos e compreendemos um sentido profundo alegórico, simbólico também, ou até místico, um ensinamento oculto que está ali. Né? Ou seja, com a ausência, só o fato de a gente saber o mundo, o universo católico, saber, especialmente o daqui da região Nordeste, né? Principalmente de onde ela surgiu, de onde ela, digamos assim, se originou para o mundo aqui, para o mundo físico, né? Tem uma simbologia. O que ela representa hoje, de forma simbólica, faz com que muita gente, inclusive, se transforme, modifique a sua vida pela simbologia da Santa Irmã Dulce dos pobres, como ela é denominada. Não é verdade? Então o mundo católico aqui da região se modifica, se mobiliza por causa desse símbolo. Veja como é real. Mais real do que o que nós imaginamos e produz efeitos. E graças a Deus, efeitos bons. Quando nós deixamos que essa simbologia ela prevaleça, ela tenha um significado real na nossa vida. Tá certo? Até porque essa simbologia ela tem um fundamento num fato real. Tá certo? Então, por isso que disse lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 17 e 18, quando ele diz bem assim, dizendo que ali, nesse momento, né, nessa parte simbólica, existe um ensinamento oculto que só pode aparecer, aí vem o ensinamento de Jesus que está em Marcos.
Quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de entender. Né? Só vai entender, perceber a simbologia, essa coisa bonita, transformadora, que produz efeitos, exatamente quem? Quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para entender. Quando a gente consegue isso, que aí vem de quê? Da intuição. Vai dizer então que não compreendes ainda, nem entendes? É Jesus perguntando. Tendes o vosso coração endurecido? O que é endurecido? Está apenas voltado para o intelecto, não é? Para a personagem, para o raciocínio lógico, tá certo? Tendo olhos, então ele diz assim, tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. E também em Deuteronômio lá no Antigo Testamento, um dos livros de Moisés, ele vai dizer no capítulo 29, versículo 4, mas Yahvé não vos deu até hoje coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir? Não é verdade? Ou seja, ele está colocando já naquela época, Moisés, né, que era necessário entender a simbologia. Era necessário partir para esse ponto importante para então para que aqueles homens daquela época, endurecidos, não é, sedentos de matéria ainda, pudessem compreender a simbologia daquilo que estava sendo passado e que vinha daquele espírito que se comunicava diretamente com Moisés, que tinham eles como o próprio Deus, que era Yahvé. Uma coisa, no entanto, é essencial, que é fundamental para a gente concluir, já concluindo esse início de pensamento da origem e destino do espírito. Não perde o equilíbrio. Importante isso. Com essa ponte da intuição, ligando a personalidade ao indivíduo, ao espírito, ligando o intelecto, não é, à mente inspiradora, né, à mente espiritual, faz com que não se perca o equilíbrio. Nada de exageros. O equilíbrio é isso, né? Não haver exageros, nem pender demais para o excesso da simbologia. Lúcia, boa noite. O excesso da simbologia, o excesso do misticismo, nem também para o excesso da racionalidade, do raciocínio, da lógica. Não. É preciso o equilíbrio. Tá certo? Nem pender nem para um lado, nem para o outro. Vendo só a parte do sentido literal. Não é bom. Nem também vendo somente a interpretação do Evangelho como um símbolo e negando o sentido literal. Lá estão os dois. Estão os dois. Muitas vezes nós vamos dizer literalmente o que está ali, no ponto literal diz o ensinamento, mas a gente pode extrair dele o ponto espiritual, o ponto simbólico para a nossa compreensão que a intuição nos permite enxergar, entender. Boa noite, Lúcia. Então, os dois têm, tanto o intelecto, né, o sentido literal, também devem ser levados em conta. Ambos são reais. Ambos são reais. Tanto a letra, né, quanto a simbologia. Né, o espírito que vivifica. Então, assim, nós verificamos que todas as personagens citadas, todas elas, são reais. As que estão nos evangelhos são reais. Tá certo? São físicas, que existiram na matéria, que existem na matéria, mas constituem, além disso, também um símbolo para esclarecer a caminhada evolutiva, o processo, a jornada do espírito através das suas numerosas vidas sucessivas, reencarnações, né, iniciadas essas no infinito da eternidade, lá atrás, e que terminarão na eternidade também do infinito, embora no momento presente, agora, estejam jornadeando, estejamos nós, né, encaminhando-nos numa saga através do tempo infinito, aliás, do tempo finito, que é a vida física, até o espaço ilimitado, o espaço infinito. Nós estamos aqui, nessa cruz que é o nosso corpo, lutando, experienciando, tentando juntar, deixar passar, através do nosso raciocínio lógico e da simbologia que existe no espiritual, a intuição, para que nós possamos nos encaminhar na direção certa. Esse é o sentido, tá certo? Inicial do espírito. Essa a origem inicial. Nós vamos chegar depois à questão do que nós denominaríamos de destino. Para a gente chegar lá, né? Para ver o que é a teoria do nosso querido Carlos Torres Pastorino, através do estudo dos evangelhos,
sob a inspiração, sob a luz do Espiritismo, vai nos trazer sobre a questão do destino. Por enquanto, ficamos na questão da origem do espírito. Vocês veem que é muito parecido, embora trazido com uma outra abordagem pelo nosso querido Carlos Torres Pastorino. Se vocês não entenderam até agora, eu fico assim, digamos assim, nessa expectativa de que algo tenha chegado até vocês. Nós usamos algumas passagens aqui do Evangelho, né, usadas inclusive pelo nosso querido Carlos Torres Pastorino, para tentar explicar. Eu entendi, não sei vocês, tudo isso que se gera através da centelha divina, que é uma emanação de luz, um raio da divindade, que está dentro de nós, que somos nós, enquanto indivíduos, enquanto amor, representação individual aqui na Terra, cada um de nós, do próprio Deus. Por isso Cristo disse: vós sois deuses. Um dia fareis o que faço e muito mais. Tá bom? Então, que Jesus possa abençoar vocês nesse momento. Muita paz. Se tiver alguma pergunta, vocês podem guardar. Você não fez nenhuma, ninguém fez pergunta hoje, ninguém comentou. Só Dona Marlene, que se ao estudar a doutrina espírita, esses conhecimentos é libertador. Gratidão, professor. Ela me acha professor, mas eu chego lá ainda. Não é? Pronto, nada assim de fora do normal aqui. Então, se vocês entenderam aí, dê um joinha, nós estamos encerrando. Né? Vocês não falaram nada ainda também sobre, pelo menos não percebi, viu, gente? Sobre o nosso estudo de ontem. E eu espero que vocês falem alguma coisa sobre o estudo de hoje. Porque esse acompanhamento do Evangelho, nessa interpretação, à luz da doutrina espírita de Carlos Torres Pastorino, é interessante para que nós possamos acompanhar o que está lá nos Evangelhos e como a doutrina espírita tem capacidade de extrair dali algo importante para o nosso conhecimento, baseado no conhecimento espírita, mas sempre buscando ali, né, nos livros bíblicos, a base, que muitas vezes está sob um véu do intelecto, o véu do racional, sem que estejamos a perceber a simbologia, a alegoria, o lado espiritual que ali se encontra. Uns exageram na lógica, outros exageram na simbologia e se perdem cada um. Mas quando nós deixamos entrar a intuição, nós fazemos a ponte entre o consciente atual, ativo, e o superconsciente, o inconsciente profundo. E aí nós despertamos para uma nova percepção da vida, do universo e das relações com o próximo e com a nossa divindade. Que Jesus abençoe. Vou dizer assim para vocês: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que a vós, Pai, pertencem o reino, o poder e a glória para sempre. Muita paz para vocês. Até a nossa próxima conversa. Jesus abençoe cada um.